Então, a microgênese diz respeito ao fato de que cada fenômeno psicológico tem sua própria história também. Por isso que é micro, no sentido não de necessariamente pequeno, mas com foco bem definido. Assim. Então, ao invés de a gente pensar a história do Brasil, a história das famílias de classe média em São Paulo, uma coisa maior, a micro é assim, entre saber uma coisa e não saber, por exemplo, entre... Primeiro, uma criança não sabe amarrar sapato. Depois de um tempo, ela sabe amarrar sapato. Entre não saber e saber, algo aconteceu e um tempo passou. Então, eu posso, interessado em compreender o desenvolvimento, olhar de uma forma micro para esse fenômeno, para a história desse fenômeno. Então, como a criança aprendeu a amarrar sapato é a microgênese do aprender a amarrar sapato. O que é bem interessante a respeito da microgênese é que eu diria que ela é a porta aberta dentro da teoria para o não determinismo. Porque a filogênese e a ontogênese, de certa forma, carregam um certo determinismo biológico. Quer dizer, o sujeito está atrelado às possibilidades da sua espécie, do seu momento de desenvolvimento como ser daquela espécie e tal. Na sociogênese, tem uma certa tinta determinista em termos culturais. Quer dizer, a cultura está definindo por onde você pode se desenvolver, né? Está dando também limites e possibilidades históricos de desenvolvimento. E a microgênese... faz a gente olhar para o fato de que, como cada pequeno fenômeno tem a sua história, e como ninguém tem uma história igual ao do outro, é aí que vai aparecer a construção da singularidade de cada pessoa e da heterogeneidade entre os seres humanos. Quer dizer, você não encontra duas histórias iguais. Mesmo coisas que podem parecer tão parecidas, resultam diferentes, né? Então, você tem duas crianças na sala de aula, as duas têm 7 anos, as duas vêm de família de classe média, as duas têm pai, sei lá, com cursos de ensino médio, as duas estão naquela escola, naquela sala, moram naquele bairro, tá, é tudo tão parecido. E as crianças não são iguais, porque elas têm experiências diferentes. Uma tem mais irmãos, outra tem menos irmãos, uma assiste muita televisão, outra não assiste, uma foi para a escola, outra não foi. Quer dizer, tem fatos na história de cada um que vão definir a singularidade a cada momento da vida do sujeito. A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, tais como lembrar, comparar, relatar, escolher, é análoga à invenção e o uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. A ideia de mediação é a ideia mesmo de intermediação, de ter uma coisa interposta entre uma coisa e outra, né? E no caso do ser humano, a ideia básica do Vygotsky é que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é uma relação mediada. A mediação pode ser feita através de instrumentos e de signos. A mediação por instrumentos é o fato de que a gente se relaciona com as coisas do mundo usando ferramentas ou instrumentos intermediários. Então, por exemplo, eu vou cortar um pão, eu uso uma faca para cortar o pão. Claro, eu posso também arrebentar com a mão, mas eu uso uma faca para cortar o pão. Ou eu vou cortar uma árvore, eu uso um machado, uma motosserra e tal. Então, esses instrumentos da tecnologia estão fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo e o mundo. Os signos são formas posteriores de mediação que fazem uma mediação de natureza semiótica, que a gente chama, ou simbólica, né? Que fazem uma interposição entre o sujeito e o objeto de conhecimento, por exemplo, entre o sujeito humano, o psiquismo e o mundo, o eu e o objeto, o eu e o mundo, de uma forma que não é concreta como a gente faz com os instrumentos, mas é de uma forma simbólica, né? Então, tem uma primeira forma de signos que ainda tem uma existência concreta. Por exemplo, banheiro feminino e masculino nas portas de sanitários. Tem um chapéuzinho para homem e um guarda-chuvinha para mulher. Isso é um signo, quer dizer, é uma coisa que representa a ideia de feminino e masculino e todo mundo compartilha dessa representação, quer dizer, os usuários do sistema sabem que aquilo quer dizer homem, aquilo quer dizer mulher e acertam a informação, né? Tomam posse da informação de uma forma adequada. O fato de eu trocar o anel de dedo para lembrar que eu tenho que telefonar para alguém, por exemplo, não é o próprio ato de telefonar, não está ligado diretamente ao ato de telefonar, é uma informação de natureza simbólica que está interposta entre a intenção de fazer alguma coisa e a própria ação, né? Então ainda é concreto, ainda está visível por outros, está marcado no mundo fora de mim,
mas não é de natureza instrumental, é de natureza simbólica, no sentido de que não age concretamente sobre as coisas, mas age num plano simbólico, né? Bom, e um outro plano em que aparecem os signos é o plano totalmente simbólico mesmo, internalizado. As coisas são postas para dentro do sistema psicológico da gente e funcionam como mediadores semióticos ou simbólicos dentro do nosso sistema psicológico. Então, para isso, aparece uma característica que é tipicamente humana, que é a possibilidade de representação mental, a possibilidade de transitar por um mundo que é só simbólico, né? Então, por exemplo, eu vou me relacionar com... Quando eu encontro pela frente um objeto qualquer, por exemplo, uma mesa. Quando eu vejo aquela mesa, eu não estou me relacionando com ela de uma forma não mediada, direta. Então, eu só sinto ela perceptualmente, por exemplo, dou uma trombada na mesa, ou encosto nela e sinto que ela tem uma aresta pontuda, ou eu apoio coisas sobre ela, fisicamente só. Eu olho para aquele objeto e vejo mesa imediatamente. Ela me remete a uma coisa de natureza simbólica que está dentro da minha cabeça já, que é o conceito de mesa, a ideia de mesa, a palavra mesa, a imagem mesa. Daí depende de como a gente vai compreender essa forma de representação na mente, mas seja qual for a forma, tem uma representação das coisas do mundo que está dentro de mim, que não são o próprio mundo, são representações do mundo, né? E isso é uma coisa tipicamente humana, exclusivamente humana, que permite o trânsito do ser humano por dimensões do simbólico. Eu posso transitar entre dimensões de tempo, eu posso pensar em coisas que já aconteceram, posso antecipar coisas futuras, posso pensar em coisas que estão em outro espaço, tudo por meio do trânsito simbólico desses mediadores que fazem a intermediação entre a minha pessoa e o mundo.